Graça e paz, família de Deus. Vamos falar sobre o capítulo 6 do Evangelho de Lucas, onde nós vemos ali duas atitudes de Jesus e seus discípulos que foram feitas no sábado. A primeira, onde Jesus e seus discípulos com fome, e os discípulos foram colher algumas espigas para eles poderem se alimentar. E na segunda, Jesus cura um homem no sábado. Essas duas atitudes foram questionadas pelos fariseus, e ao ser questionado, Jesus fez uma outra pergunta a esses homens e disse o seguinte: a lei foi feita para salvar uma vida ou para destruí-la? Então vejamos, esse texto é muito importante porque ele se aplica muito também aos nossos dias. Na verdade, Jesus estava falando sobre algo que o profeta Oséias também disse no seu capítulo 6, versículo 6. Ele disse, Deus falando na boca do profeta: eu prefiro que vocês sejam misericordiosos do que me ofereçam sacrifício. Eu prefiro que vocês me conheçam do que me ofereçam holocausto. Deus, na boca do profeta Oséias, estava dizendo exatamente o que Jesus disse. Olha, a lei foi feita para produzir boas relações, para que vocês se relacionassem uns com os outros de maneira louvável ou de maneira digna. E, na verdade, os fariseus também distorceram na época de Jesus tudo que a lei ensinava. Eles, na verdade, tentaram fazer com que a lei fosse uma ferramenta de autojustificação. Nós podemos perceber isso na parábola do fariseu e do publicano. O fariseu disse: Senhor, me perdoa, porque eu não sou como esse outro. Ou seja, o fariseu se colocou numa posição de superioridade em relação ao publicano, porque cumpria alguns rituais ou práticas da lei. Na verdade, a Bíblia diz que o publicano saiu de lá justificado e não o fariseu. Vejamos que muitas vezes cometemos esses mesmos erros. Pegamos alguns costumes, alguns dogmas da nossa religião e transformamos isso em algo que traz mais segregação do que comunhão. Tornamos isso como uma ferramenta de autojustificação e muitas vezes nos esquecemos do real sentido daquilo que o Senhor nos ensina. Daquilo que o Senhor nos ensina, seja no Antigo quanto no Novo Testamento, tem o propósito de produzir boas relações. Isso muitas vezes vai nos custar caro, mas se nós continuarmos lendo do capítulo 6 de Lucas, nós vamos ver que ele tem ali também uma narrativa das bem-aventuranças. Bem-aventurado aqueles que sofrem, que choram, ou seja, pessoas que se abstêm de alguma coisa ou que pagam um preço por fazer a vontade de Deus, esses são felizes, segundo as palavras do próprio Jesus. E na sequência, Jesus continua dizendo que aqueles que se comportam diferente disso, aqueles que se preocupam em acumular bens, aqueles que não se preocupam em praticar a justiça, aqueles que se preocupam apenas com a sua própria fama ou a sua moral diante da sociedade, esses serão infelizes e terão realmente um tratamento doloroso diante da face do Senhor. Precisamos entender o real sentido daquilo que aprendemos com o Senhor. O real sentido de tudo aquilo que aprendemos é que as boas relações possam produzir frutos para a glória de Deus e que pessoas sejam alcançadas, assim como aquele homem que foi curado por Jesus, ainda que fosse num sábado. Se Jesus fosse fazer o que os fariseus desejavam, ou que talvez muitas vezes nós fazemos, colocando alguns costumes e regras da nossa religião em primeiro lugar, aquele homem não teria sido curado. E se assim o fizermos, vamos perder a oportunidade de nos relacionarmos de maneira que agrada realmente ao Senhor com outras pessoas e assim produzir na vida delas libertação, cura e salvação. Que a palavra do Senhor nos estimule a estar atento e buscarmos o conhecimento de Deus. Se nós conhecermos ao Senhor, certamente haverá em nós misericórdia, amor, altruísmo, tudo aquilo que nos faz bem-aventurados e que agrada o coração de Deus. O contrário disso produzirá em nós desagradar a Deus, insatisfação da parte de Deus para conosco, porque estamos totalmente distantes daquilo que o Senhor deseja. O Senhor fez críticas duras aos fariseus, porque pegaram aquilo que era bom e distorceram e usaram de maneira errada. Que o Senhor nos dê sabedoria pelo Teu Santo Espírito, para que possamos usar da maneira correta aquilo que o Senhor tem nos dado a respeito da nossa vida, da nossa conduta e da lei do Espírito e da vida. Porque quando falamos de lei, temos que entender que nós somos livres da lei do pecado e da morte, que se refere à lei judaica. Mas agora estamos debaixo de uma lei do Espírito e da vida. Essa lei que é andarmos debaixo da direção do Espírito Santo e que vai gerar vida tanto em nós quanto
quanto naqueles que estão ao nosso redor. Eu quero orar com você nesse momento, para que o Senhor nos agracie, nos dê força e sabedoria. Amém? Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado, nós sabemos que tudo aquilo que o Senhor nos concede, como lei ou como instrução para nossas vidas, tem o objetivo de produzir salvação, tanto em nós quanto naqueles que estão ao nosso redor. E que o Senhor deseja que tenhamos boas relações com as pessoas, para que o Seu nome seja glorificado, tanto com os domésticos da fé, quanto aqueles que não o são, para que haja testemunho do Seu agir, para que haja salvação na vida das pessoas, cura, libertação, regeneração. Tudo isso o Senhor deseja promover na vida das pessoas e nas nossas vidas, através de boas relações que o Senhor deseja que vivamos. Que Teu Espírito Santo coloque em nós o fruto do Espírito e o Senhor nos dê a sabedoria que vem do alto e que ela, que é pura, possa nos instruir em todo bom caminho, segundo o propósito do Senhor para nossas vidas. Em nome de Jesus. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe ela com as pessoas que você ama, porque certamente esse é o desejo de Deus, que possamos compartilhar a vida que recebemos dele, em nome de Jesus.